Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bom dia a todos. Estamos a pouco tempo de começar a celebração da Santa Missa, mas antes de começarmos podemos permanecer sentados e vamos ver o refrão do Salmo responsorial. O Senhor está perto dos corações atribulados. O Senhor está perto dos corações atribulados. Cantamos juntos. Muito obrigado a todos e então que seja uma boa celebração. Escutai, Senhor, a voz do meu clamor. Vós sois o meu amparo. Não me rejeitais, nem me desamparais. Ó Deus, meu Salvador. Escutai, Senhor, a voz do meu clamor. Vós sois o meu amparo. Não me rejeitais, nem me desamparais. Ó Deus, meu Salvador. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Reunidos no amor de Cristo, convocados pelo seu Espírito, saúdo todos e cada um de vós particularmente e saúdo também com especial afeto todos aqueles que nos assistem pelos meios de comunicação digital. Irmãos e irmãs, para dignamente celebrarmos os santos mistérios, reconheçamos humildemente a nossa condição de pecadores. Senhor, que na água e no Espírito nos regenerastes à vossa imagem. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que enviais o vosso Espírito para criar em nós um coração novo. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que nos fazeis participantes do vosso corpo e do vosso sangue. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade
Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, que preparastes os auxílios necessários à nossa fraqueza, fazei que os recebamos com alegria e manifestemos na vida os seus frutos de santidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro da sabedoria. Dizem os ímpios, pensando erradamente: armemos ciladas ao justo, porque nos incomoda e se opõe às nossas obras. Censura-nos as transgressões da lei e repreende-nos as faltas de educação. Declara ter o conhecimento de Deus e chama-se a si mesmo Filho do Senhor. Tornou-se uma censura viva nos nossos pensamentos e até a sua vista nos é insuportável. A sua vida não é como a dos outros e os seus caminhos são muito diferentes. Somos considerados por ele como escória e afasta-se dos nossos caminhos como de uma coisa impura. Proclama feliz a morte dos justos e gloria-se de ter a Deus como Pai. Vejamos se as suas palavras são verdadeiras, observemos o que sucede na sua morte. Porque se o justo é filho de Deus, Deus o protegerá e o livrará das mãos dos seus adversários. Provemo-lo com ultrajes e torturas, para conhecermos a sua mansidão e apreciarmos a sua paciência. Condenemo-lo à morte infame, porque, segundo diz, alguém virá socorrê-lo. Assim pensam os ímpios, mas enganam-se, porque a sua malícia os cega. Ignoram os segredos de Deus e não esperam que a santidade seja premiada, nem acreditam que haja recompensa para as almas puras. Palavra do Senhor. O Senhor está perto dos corações atribulados. O Senhor está perto dos corações atribulados. A face do Senhor volta-se contra os que fazem o mal, para apagar da terra a sua memória. Os justos clamaram e o Senhor os ouviu. Livrou-os de todas as suas angústias.
O Senhor está perto dos corações atribulados. O Senhor está perto dos que têm o coração atribulado e salva-os de ânimo abatido. Muitas são as tribulações do justo, mas de todas elas o livra o Senhor. O Senhor está perto dos corações atribulados. Guarda todos os seus ossos, nenhum só será quebrado. O Senhor defende a vida dos seus servos. Não serão castigados os que nele se refugiam. O Senhor está perto dos corações atribulados. Glória a vós, Cristo, Palavra de Deus. 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 Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória a vós, Cristo, Palavra de Deus. Glória a vós, Cristo, Palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, Jesus percorria a Galileia, evitando andar pela Judeia, porque os judeus procuravam dar-lhe a morte. Estava próxima a festa dos tabernáculos. Quando os seus parentes subiram a Jerusalém para irem à festa, ele subiu também, não às claras, mas em segredo. Diziam então algumas pessoas de Jerusalém: não é este homem que procuram matar? Vede como fala abertamente e não lhe dizem nada. Teriam os chefes reconhecido que ele é o Messias? Mas nós sabemos de onde é este homem, e quando o Messias vier, ninguém sabe de onde ele é. Então, em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. No entanto, eu não vim por minha própria vontade, e é verdadeiro aquele que me enviou e que vós não conheceis. Mas eu conheço-o, porque dele venho e foi ele que me enviou. Procuravam então prender Jesus,
mas ninguém lhe deitou a mão, porque ainda não chegara a sua hora. Palavra da salvação. Caros irmãos e irmãs, a primeira leitura que nós ouvimos hoje é do livro da sabedoria, um livro que nos ensina muitas coisas, que nos ensina concretamente a nossa relação com Deus, a relação que Deus tem connosco e como Deus vê as coisas e também, infelizmente, como nós somos diferentes a ver as mesmas coisas. E este livro, este trecho que acabámos de escutar, começa desta forma. Dizem os ímpios são aqueles que põem Deus de lado, que não querem saber dele, que não o ouvem, que não o escutam, que não seguem tão pouco os seus caminhos. Pensando erradamente, armemos ciladas ao justo, porque nos incomoda e se opõe às nossas obras. Censura-nos as transgressões da lei e repreende-nos as faltas de educação. Tornou-se uma censura viva dos nossos pensamentos e ações. Nós não somos diferentes. Porventura, existe mais algo pesado à nossa consciência de quando vemos alguém a fazer bem as coisas que nós poderíamos fazer e não fazemos? Quanto nos incomoda ver alguém que se esforça, que se dedica, que é reto, que é justo, que é verdadeiro, que é imparcial. Nós revoltamos-nos com essas pessoas porque a nossa consciência sente-se pesada, são flechas na nossa consciência. Vimos isso no nosso dia-a-dia, nas nossas relações familiares, profissionais, de amizades. Vemos isso. Quando alguém é reto, nós pômo-lo de lado, porque nos incomoda, porque é um tropeço para a nossa consciência, porque não nos deixa viver na nossa perversidade. E o Evangelho tem o seguimento desta mesma leitura. Jesus sobe a Jerusalém. Já era perseguido pelos judeus que procuravam dar-lhe a morte. E começou a ensinar nas sinagogas e a falar publicamente. E alguns dos que o ouviam diziam: mas não é este o homem que os judeus procuram para lhe dar a morte? E se não o procuram e não o vão raptar e prender, será que reconheceram que ele é verdadeiramente o Messias? E depois fazem a pergunta central: mas nós sabemos muito bem quem ele é. E quando vier o Messias, nós não sabemos de onde ele vem. Irmãos, este tipo de pensamentos impede-nos por completo de caminhar para Deus. Desculpem o exemplo que vou dar, mas é um exemplo muito comum. Quando estamos em paróquias, há sempre pessoas dessa comunidade que criticam o padre. Porquê? Porque o padre fez mal uma coisa, o padre disse mal uma coisa, o padre até pode ter falhado em alguma coisa, mas depois fez tudo certo. Mas porque fez uma coisa mal, está arriscado logo. Está arriscado. E Deus, que quer falar através do padre, neste caso, não faz chegar-se à pessoa, porque a pessoa pura e simplesmente já fechou o seu coração. E agora, quem diz um padre, diz um amigo, um pai, uma mãe, um filho, etc, 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 etc. Somos permanentemente complexados. Definimos permanentemente e julgamos permanentemente segundo a nossa cabeça. Reduzimos Deus àquilo que nós queremos, àquilo que nós pensamos, mas não a quem Deus é. Será que todos acreditamos em Jesus?
Acreditamos ou não? Não quero que respondam, claro. Mas devemos dizer que sim. Claro que eu sei que toda a gente vai dizer que sim. Olhem bem, a história de Jesus nasce de uma genealogia carregada de pecados. E é dali que nasce o Salvador do mundo, o Filho de Deus. Não entrava na nossa cabeça isto. Não entrava. Já estava excluído o pobre do Senhor, porque os seus antepassados tinham pecado muito. Já estava logo excluído. E desta forma entramos para a segunda parte do Evangelho, em que Jesus se iguala ao seu Pai, diz que vem do Pai, que é o enviado do Pai. Queridos irmãos e irmãs, eu sei que todos professamos da boca para fora que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho de Deus, mas será que vivemos essa realidade? Será que reconhecemos o Senhor como Salvador, como Deus? Será que quando vamos comungar temos a noção que comungamos Deus? E sabem o que significa comungar? Significa configurar-se com a pessoa que nós recebemos. É por isso que o sacerdote diz o corpo de Cristo, o corpo de Deus. E nós dizemos amém. Porquê? Porque o amém significa eu sei, eu acredito, eu tenho a certeza. E então recebemos com esta certeza toda e saímos igual da mesma forma da missa. Onde é que está o nosso acreditar? Sabem que o acreditar em termos bíblicos não é uma fezada, não é um acreditar como nós dizemos, eu acredito que chego ao tempo a Porto, a Lisboa, ao aeroporto, eu acredito que um dos clubes vai ser campeão, eu acredito que isto vai correr tudo bem. Isso não é fé, isso é fezada. Fé, acreditar, em termos bíblicos, significa fazer daquela pessoa a minha vida, a minha pessoa. Significa configurar-me, aceitar e acolher aquela pessoa para que ela viva em mim, para que eu haja como ela, pense como ela, perdoe como ela, abrace como ela. Caros irmãos e irmãs, sem dúvida que Maria, mãe de Jesus, foi aquela que mais se configurou com o seu filho. Mas todos os santos, a começar por estes dois, aqui ao nosso lado, Francisco e Jacinta, que não obstante a sua tenridade, deixaram-se configurar todos os dias com Cristo, ensinados por Maria. Também com Paulo puderam dizer, já não somos nós que vivemos, mas é Cristo que vive em nós. Peçamos à Mãe do Céu e aos santos Francisco e Jacinta Marto a graça de também um dia podermos dizer, Senhor, já não sou eu que vivo, és Tu que vives em mim.
Irmãs e irmãos, as maquinações dos ímpios contra o justo concretizam-se na paixão de Jesus Cristo. Peçamos a Deus Pai que nos escute cantando, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Pelo Santo Padre Francisco, para que, por intercessão de Nossa Senhora de Fátima e dos santos pastorinhos, o Senhor lhe permita recuperar a saúde e retomar as anteriores ocupações do ministério que lhe foi confiado, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos pastores da Igreja raptados e assassinados, pelos que transmitem o Evangelho no meio de perigos e pelos responsáveis e catequistas em terras de missão, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos cidadãos que não têm liberdade em seus países, pelos que observam as maquinações dos seus inimigos e pelos que ignoram as conjuras tecidas contra eles, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que se deixam seduzir pela pessoa de Jesus, pelos que Ele convida a tornarem-se seus amigos e pelos que desistem dos planos de violência, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que sofrem perseguição por acreditarem em Jesus, pelos que, por sua causa, são condenados à morte e pelos que aceitam as próprias dores unidas a Ele, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos jovens cristãos desta Assembleia, pelas crianças que estão a apreender quem é Jesus e pelos defuntos que se entregaram em suas mãos, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Deus, ensinai-nos a permanecer serenos contra o Cordeiro a quem devemos, como o Cordeiro a quem devemos a salvação. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Attende, Domine, et miserere, quia peccavimus tibi. Attende, Domine, et miserere, quia peccavimus tibi. Ad te rexome, omnium redemptor, oculos nostros sublevamus flentes, exaudi Christe, supplicantum preces. Attende, Domine, miserere, quia peccavimus tibi.
Ora, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Deus Todo-Poderoso, fazei que este sacrifício nos santifique com o seu admirável poder e nos faça chegar de coração purificado às festas pascais, princípio da nossa salvação. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, rico de misericórdia, é verdadeiramente nossa salvação bendizer o vosso nome. No nosso itinerário para a luz pascal, seguindo os passos de Cristo, mestre e exemplo da humanidade, reconciliada no vosso amor. Vós abris à Igreja o caminho de um novo êxodo, através do deserto quaresmal, para que aos pés da montanha santa, de coração contrito e humilhado, tome consciência da sua vocação como povo da aliança, reunido para cantar o vosso louvor, escutar a vossa palavra e viver a experiência admirável dos vossos prodígios. Por isso, com os anjos e os arcanjos, os tronos e as dominações, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença
para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo José e tutto l'ordine sacerdotale. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, Santo Agostinho, os santos pastorinhos de Fátima e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Jesus Cristo amou-nos e purificou-nos dos nossos pecados pelo seu sangue. Jesus Cristo amou-nos e purificou-nos dos nossos pecados pelo seu sangue. Cristo Jesus, que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si próprio. Jesus Cristo amou-nos e purificou-nos dos nossos pecados pelo seu sangue. Assumindo a condição de servo, tornou-se semelhante aos homens. Aparecendo como homem, humilhou-se ainda mais, obedecendo até à morte e morte de cruz. Jesus Cristo amou-nos e purificou-nos dos nossos pecados pelo seu sangue. Por isso Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todos se ajoelhem, no céu, na terra e nos abismos. Jesus Cristo amou-nos e purificou-nos dos nossos pecados pelo seu sangue. E toda a língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo amou-nos e purificou-nos dos nossos pecados pelo seu sangue. Cristo Jesus, que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si próprio. Jesus Cristo amou-nos e purificou-nos dos nossos pecados pelo seu sangue.
Oremos. Senhor, que nos fizestes passar da antiga para a nova aliança, fazei que este sacramento celeste nos liberte da velha condição do pecado e nos renove com uma vida santa. Por Cristo, nosso Senhor. Agora, dirigindo o nosso olhar para Nossa Senhora, rezemos a oração jubilar de consagração. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal. Profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo. Ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. A força do teu manto protetor, no teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E, enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Ave Maria, nossa esperança. Ave Maria, nossa esperança. Ave Maria, nossa esperança. Ave Maria, nossa esperança. Faça agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I will bless now the religious objects. Ora bendigo los objetos religiosos. Benedico ora gli oggetti religiosi. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente estes vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos da fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Inclinai-vos para receber a bênção. Olhai com bondade, Senhor, para os vossos servos e protegei sempre com a graça celeste os que esperam na vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Tenham todos a continuação de um santo dia, idem em paz e o Senhor vos acompanhe. Irmãos, convertei o vosso coração à boa nova. Mudai de vida, sabei que Deus vos ama. Eu não venho julgar as pessoas, venho trazer a vida de Deus. Irmãos, convertei o vosso coração à boa nova. Mudai de vida, sabei que